Pai universal, fonte de toda luz, amor, bondade e verdade. Nós te agradecemos por esse grupo de estudos que, ao longo de todo esse ano, caminhou unido na busca sincera de compreender os ensinamentos de Jesus e de viver cada vez mais como verdadeiros filhos e filhas do teu reino. Somos gratos por tua presença silenciosa e constante, por tua paciência que nos sustenta e por tua misericórdia que sempre nos acolhe. Agradecemos aos ajustadores do pensamento, esses fragmentos divinos que habitam em nós, guiando-nos suavemente para a verdade, lembrando-nos da tua vontade e conduzindo-nos ao caminho da perfeição. Agradecemos também ao Espírito da Verdade, que surge em nossas mentes como luz nos momentos de dúvida, como coragem diante das escolhas e como consolo quando nossos corações vacilam. Que Ele continue a iluminar nossas decisões, a purificar as nossas intenções e a fortalecer a união desse grupo. Pai amado, que o aprendizado deste ano frutifique em serviço, que a nossa compreensão se transforme em compaixão e que o nosso estudo se torne vida vivida em amor. Conduze-nos no novo ano que chega, para que possamos ser instrumentos da tua paz, expressões do teu amor e testemunhas vivas das boas novas do teu reino. Amém. 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 Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Bem-vindo a todos. Hoje é a última reunião deste ano aqui. Nós vamos retornar depois, no início de janeiro, dia 12. 12. Então, vamos ter um período aí de recesso para aproveitar a companhia dos familiares nesse período natalino e de Ano Novo. Muito bem. Vamos então prosseguir na nossa leitura aqui. Nós vamos ler o documento 192, que foi onde nós terminamos a semana passada, 191,64, e agora então é o 192. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura? Posso Eu, ajudar? Pode ir. Então, tá bom, depois. Então vou. Depois vai você. Aparições na Galileia. Quando os apóstolos saíram de Jerusalém indo a Galileia, os líderes judeus haviam se acalmado consideravelmente. Posto que Jesus aparecia apenas para sua família de crentes no reino, e já que os apóstolos estavam escondidos e não faziam nenhuma pregação pública, os governantes dos judeus concluíram que o movimento do evangelho, afinal, havia sido efetivamente derrotado. É claro, estavam desconcertados por causa dos rumores que cada vez mais se disseminavam de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e de fato eles dependiam dos guardas subornados para contradizer essas notícias, mediante o relato inventado de que um bando dos seus seguidores havia levado o corpo. Desse momento em diante, até que os apóstolos fossem dispersados na maré montante da perseguição, Pedro foi reconhecido de maneira geral como líder do corpo apostólico. Jesus jamais deu a ele tal autoridade, e os seus companheiros apóstolos nunca o elegeram formalmente para essa posição de responsabilidade. Ele assumiu-a naturalmente e a mantinha pelo consentimento comum e também porque era o principal pregador dentre eles. Desse momento em diante, a pregação pública tornou-se a função principal dos apóstolos.
Após o retorno da Galiléia, Matias, a quem eles escolheram para tomar o lugar de Judas, tornou-se o tesoureiro. Durante a semana, eles permaneceram em Jerusalém. Maria, a mãe de Jesus, passou boa parte do tempo com as mulheres crentes que estavam alojadas na casa de José de Arimateia. Nessa segunda-feira pela manhã, quando os apóstolos partiram para a Galiléia, João Marcos foi atrás deles. Continuou seguindo-os até fora da cidade. E quando haviam já passado por Betânia, atrevidamente ele aproximou-se, confiando que eles não o mandariam de volta. Os apóstolos pararam diversas vezes no caminho da Galiléia para contar a história do seu mestre ressuscitado e, consequentemente, não chegaram em Betsaida, senão muito tarde na noite de quarta-feira. E já era meio-dia da quinta-feira, quando eles acordaram e aproximaram-se e aprontaram-se para compartilhar o de jejum. Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Muito bem. Texto curtinho. Os apóstolos voltando para Galiléia. Interessante, Pedro tomando as rédeas e assumindo o controle, né, dos apóstolos. E também não houve reclamação, todo mundo aceitou isso de uma forma natural. Eu confesso que eu não havia percebido ainda que eles haviam escolhido alguém para substituir a Judas, né? E como é que era o mesmo nome do cidadão lá que eles acharam? Matias. 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 Eu nunca ouvi falar desse Matias. Não sei se. Mas, de qualquer forma, eles então encontraram alguém para substituir a Judas. Pedro assumiu a liderança do grupo e João Marcos sorrateiramente seguiu a turma e eu acho que ele nunca mais deixou de acompanhar os apóstolos, né? Então, interessante esses eventos novos aí. Mas bom ver que a volta deles para Galiléia foi feita com pregação por onde eles passavam, do acontecido com Jesus e do anúncio da sua ressurreição, e pareceria que eles estavam aos poucos recuperando a confiança, né? Então, que bom. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário. Diga lá, Hélio. Boa noite a todos. Bom Boa vê-los, noite. Igualmente. especialmente Não nessa estamos última ouvindo. Agora reunião, sim. especialmente nessa última reunião de 2025. E a reunião nem acabou, já estou com saudade de todo mundo. Impressionante. Ah, que bom. É Nós uma também. carência impressionante. Mas vamos lá, para não perder o costume, por favor, o parágrafo 2. Sim, vamos lá. Parágrafo 2. Está na tela. Então, eu vou ler para destaque. A bem da verdade, o texto é autoexplicativo e não caberia nem destaque, mas considerando que a Igreja Católica tem Pedro como o primeiro Papa, eu acho relevante destacar, e eu vou ler. Pedro foi reconhecido de maneira geral como líder do corpo apostólico. Jesus jamais, e destaque jamais, com ênfase, deu a ele tal autoridade. E os seus companheiros apóstolos nunca o elegeram formalmente para essa posição de responsabilidade. Como eu disse no começo da minha fala, o texto é autoexplicativo, mas carece de um destaque na medida que a maioria de nós teve uma formação católica, meu exemplo, e nós aprendemos na Igreja Católica que Pedro foi o primeiro Papa. É apenas um destaque, eu não vou insistir mais. Grato. Muito obrigado, Hélio. É.
Muito bem. Algum outro comentário sobre o texto? Diga, Lília. Não, nós lemos um texto anteriormente que Jesus, ele deu autoridade aos apóstolos com relação às coisas materiais de organização da futura, né, do futuro grupo de apóstolos, ou seja, da igreja nascente, vamos dizer assim, né, do conjunto de pessoas que iria seguir a Jesus, e ele deu autoridade às coisas materiais, né? Então, quer dizer, como os apóstolos se organizariam, ficaria por conta ali daquele grupo e de quem o sucedesse, e desse povo que sucedia. Se essas, essas decisões fossem de acordo com a vontade de Deus. É aí que a coisa se torna difícil, né? E como saber realmente o que é da vontade de Deus? E o que que acontece? O que que acontece então na igreja, nessa sucessão? Na igreja católica, vamos dizer assim, que seguiu ali os ritos iniciais dos primeiros cristãos, eles foram, os primeiros apóstolos, eles foram dando sucessão aos outros que vinham, né? Olha, se quer ser apóstolos, então eles recebiam ali uma bênção, ou estariam sujeitos a obedecer a Pedro, ou a Paulo, ou ali a algum apóstolo. E assim foi até hoje, por exemplo, os padres e de hoje, eles recebem essa sucessão dos apóstolos, vem desde lá, né? Daí em parece que foi em quando houve a cisão, então daí o Lutero, né? Ele se dividiu e essas pessoas não mais obedeciam ao Papa, porque daí é ao Papa, né? Porque eles entendiam que Pedro foi o escolhido, mas a gente percebeu aí que Pedro não foi o escolhido e que quem foi o escolhido foram todos os apóstolos, na realidade, né? Mas como eles tiveram essa questão de escolher Pedro, foi uma questão ali, vamos dizer assim, prática, porque Pedro era aquele que discursava melhor e tal, acho que organizava também alguma coisa, não sei. Então eles acharam por bem escolher Pedro entre eles ali. E assim o fazem até hoje, né? Escolhem o Papa ali, aquele grupo de padres, de bispos, escolhe. Então, todos os bispos têm sucessão. E aqueles que por acaso se separaram não têm mais a sucessão dos apóstolos, porque estão desconectados. Mas é uma conexão então, isso tem, desde que a gente leu, fez aquela leitura, eu ando vendo assim, até que ponto é a vontade de Deus. Então, aqueles que se separaram da Igreja Católica estão fora da vontade de Deus, até que ponto essa organização, sabe? É da vontade de Deus e está unida a Cristo, né? Então, não sei, isso aí é um estudo que seria legal fazer, sabe? De acordo com o livro de Urante. É uma coisa que tem, assim, me chamado a atenção. E agora, de novo, né? Eles falam aqui que Jesus não escolheu Pedro, mas que ele foi escolhido naturalmente pelos apóstolos. Obrigado, Lília. Oi, Egli. Esse trecho aqui me surgiu uma curiosidade que, mesmo tendo lido algumas vezes essa parte do livro, eu não lembro se se Jesus apareceu para Maria, se ressuscitou para Maria. Alguém sabe? Lembra disso? Foi? Ah, Sim, apareceu algumas Parece, aparições anteriores a essa. é, Acho que foi a terceira aparição, se não me falha a memória. Foi a para terceira, Maria? quando ele Não, apareceu para a A família. Maria a mãe dele, mãe de Sim, Jesus. mãe de mãe de Jesus. Jesus. Ah, é? Não, É, não foi a terceira, Não, a terceira mas acho que não, foi, a né? gente falou sobre isso, acho que na semana passada ou retrasada. É, puxa vida, eu Quando não. Maria estava junto com as mulheres, e Jesus apareceu naquele grupo, é,
quando. Vou pesquisar aqui e já te falo. Mas sim, apareceu. Acho que Nossa, quando ele apareceu para a família, será que É, Maria não para estava lá? família também. quando É, aparece para mim. também. Acho que foi a É. Ah, terceira nossa, aparição, depois de Tiago. É a terceira ou quarta, por aí. Não, É, a terceira perdi. foi lá no cemitério, lá na tumba, bom, não é? Tá, tá, eu achei que eu não perdi essa Mas eu é, vou parte, não ver sei aqui e onde eu já estava falo. quando. Eu já coloco. é. Tá, obrigada. Olha, o texto não fala que os apóstolos escolheram Pedro, né? Ele se auto-intitulou, ele assumiu a liderança, e os apóstolos não contestaram, não, né? Mas eles não fizeram uma eleição entre É eles verdade, para é verdade. dizer quem é que escolheu e tal, esse negócio todo. E foi, Então, foi um consentimento, aqui diz um consentimento comum, né? é. Não foi E uma assim, eleição. sabe aquela história do marido com a mulher em casa? Você quer ser feliz ou quer ter razão? O cara se auto-intitulou, ninguém falou, não, eu vou criar um caso com esse cara aí, porque eu não É, concordo, né? Não, acho que foi por aí, né? eu acho que ele É, nem se titulava né? Mas você tem razão. É, é, ele assumiu porque eles consentiram, vamos dizer assim. Aqui diz é, consentimento, né? E é, não foi uma eleição. é. Eu acho que claramente os apóstolos, abençoados por Jesus ali, foram acolhidos pelo Pai e que olhou por eles e os acompanhou durante toda a vida deles, etc. Mas eu não acho que esses eventos correspondessem à vontade do Pai. O próprio Jesus deixou muito claro que ele não queria uma igreja, né? E então, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo, foram se levando, e a gente sempre pode questionar qual é que era a vontade do Pai, mas para mim, claramente, a vontade de Jesus é que fosse disseminado o evangelho dele, tá? E não o evangelho sobre Jesus, com todas as alterações, todas as incorporações que foram feitas por Paulo e por nosso amigo Pedro ao longo de todo esse período da Igreja, evoluindo para os 44 dogmas que você levantou aí da Igreja Católica antes de nós iniciarmos a nossa reunião. Eu não acho que fosse vontade do nosso Pai estabelecer nenhum dogma. Jesus mesmo não estabeleceu nenhum dogma, né? Então, as coisas aconteceram como deveriam acontecer, dentro de um ritmo evolucionário. Os apóstolos, com certeza, achavam que estavam fazendo a coisa da maneira certa. E o objetivo deles era, principalmente o de Paulo, era trazer para dentro da religião sobre Jesus, não a de Jesus, o máximo de pessoas possível, né? Por isso que eles fizeram tantas concessões, né? O objetivo era trazer toda a população para dentro dessa religião, não importa quantos ajustes eles tivessem que fazer. Então, do meu ponto de vista, eu não acho que essa fosse a vontade do nosso Pai. Por outro lado, eu acho que isso é uma coisa perfeitamente natural dentro do processo evolucionário. E nós continuamos correndo riscos semelhantes com relação à revelação do livro de Urante, etc., né? Não tem dúvida disso. Diga lá, Hélio. Antes eu quero ouvir o querubim. Estou curioso em ouvir o querubim. Fala depois. Diga lá, querubim. Ah, tá. Eu tô meio deitado aqui que eu preciso ficar deitado.
É o seguinte, eu acho que pesa também aí aquela questão de Jesus cobrar 3 vezes de Pedro, né? O amor. Tu me amas? Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Se tu me amas, cuide de minhas ovelhas, né? Eu não sei, eu tenho essa perspectiva que isso pesou muito para Pedro, porque ele também, depois de negar Jesus, ele pôde tomar consciência do ato que ele fez e um modo também dele recompensar. Mas é uma visão minha, tá? Prossegue a ela. Então, obrigado. É, a gente já falou muitas vezes, já foi falado muitas vezes, que o livro de Urântia não tem uma interpretação oficial. As pessoas têm liberdade de interpretar, inferir, concluir, especular do jeito que achar melhor. No entanto, a metodologia de estudo nos grupos, nas salas 1 e nesse em particular, é a leitura do documento. Então, por que que eu peço para colocar o texto lá? Porque eu não quero falar da minha interpretação sem ter uma guia. Então, eu peço de novo, por favor, coloca lá o parágrafo 2. Olá, Hélio. Pois então, no parágrafo 2 eu li uma parte, mas não li o fim. Ele, se referindo a Pedro, assumiu o quê? Liderança. Naturalmente, a mantinha pelo consentimento comum e também, destaque para o também, que eu acho mais relevante, a partir de outros textos, porque era o principal, destaque para principal, pregador dentre eles. E ele já era um excelente pregador, mesmo ao tempo de Jesus. Então, eu penso que a habilidade da oratória, não apenas entre os contemporâneos, mas até nos dias atuais, a habilidade de oratória é um diferencial enorme para determinar a liderança. E eu acho que os apóstolos tinham língua presa de um modo geral. Sorte que a liderança veio, não por eleição, como bem disse Henrique, veio naturalmente, porque o que fala mais ocupa mais espaço. Salve, claro, melhor juízo. Grato. Obrigado, Hélio. O Helder, você quer falar ainda alguma coisa? Tô com a mão levantada, hein? Não, já baixou a mão. Muito bem, mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? Seguimos adiante, pois. Bom, vamos lá, quem vai fazer a leitura do item 1 aqui? Cri, cri. Posso ler? Então, vamos lá. Só para falar que eu estou lendo pela terceira vez aqui, desde o documento 190, e Jesus acho que não apareceu para Maria, não. Mas eu vou pesquisar mais ainda. Então, vamos lá. Pesquisa mais aí, porque apareceu sim. Para Maria, até agora, até o 192 ainda não apareceu, mas tudo bem. Então tá Depois bom. eu vou continuar. Mas vamos lá. A aparição junto ao lago. Sexta-feira, 21 de abril, por volta das 6 da manhã, o mestre Moroncial fez a sua 13ª aparição, a primeira para os 10 apóstolos na Galiléia, no momento em que o barco deles aproximou-se da margem, perto do local que em geral se aportava em Betsaida. Depois dos apóstolos haverem passado a tardinha e as primeiras horas da noite de quinta-feira na casa de Zebedeu, à espera, Simão Pedro sugeriu que fossem pescar. Quando Pedro propôs a pescaria, todos os apóstolos decidiram ir junto. Durante a noite inteira, jogaram as redes, mas não pegaram nenhum peixe. Não se importavam muito de não haverem pescado nada,
pois tinham muitas experiências interessantes sobre as quais falar, coisas que lhes haviam acontecido muito recentemente em Jerusalém. Todavia, quando veio a luz do dia, eles decidiram voltar a Betsaida. E quando se aproximavam da margem, viram alguém de pé na praia, perto da amarração dos barcos, junto a uma fogueira. Inicialmente, eles pensaram que fosse João Marcos que estivesse ali para dar as boas-vindas a eles e à sua pesca. Mas ao chegarem mais perto da margem, viram que estavam enganados. O homem era alto demais para ser João Marcos. Não ocorreu a nenhum deles que a pessoa na margem fosse o mestre. Não compreendiam de todo por que Jesus queria encontrar-se com eles nos locais abertos das suas atividades anteriores e em contato com a natureza, longe dos ambientes fechados de Jerusalém e das suas ligações trágicas ao temor, traição e morte. Jesus havia dito a eles que se fossem a Galiléia, os encontraria lá, e estava ali para cumprir aquela promessa. Quando jogaram a âncora e se preparavam para entrar no pequeno barco, a fim de irem até a margem, o homem na praia interpelou-os. Rapazes, pegaram alguma coisa? E quando eles responderam não, ele falou de novo. Jogai a rede do lado direito do barco e encontrareis os peixes. Ainda que não soubessem que era Jesus que se tinha dirigido a eles, em uma decisão unânime, jogaram a rede como lhes havia sido instruídos e imediatamente ela ficou cheia, e tanto que quase não foram capazes de içá-la. Ora, João Zebedeu era de percepção rápida e quando viu a rede tão pesada e carregada, ele percebeu que era o mestre quem havia falado a eles. Quando esse pensamento veio à sua mente, ele inclinou-se e sussurrou a Pedro: É o mestre! Pedro sempre fora um homem de agir sem indecisão e de devoção impetuosa. Assim, quando João sussurrou aquilo ao seu ouvido, rapidamente ele levantou-se e, de um pulo, jogou-se na água para chegar mais rápido ao lado do mestre. Os seus irmãos chegaram pouco depois, dentro do barco pequeno, arrastando a rede de peixes atrás de si. Nessa altura, João Marcos já estava de pé, e vendo os apóstolos acercando-se da margem com a rede carregada, correu até a praia para saudá-los. E quando viu 11 homens em vez de 10, supôs que aquele a quem não reconhecia seria o Jesus ressuscitado. E diante dos 10, que permaneciam atônitos e em silêncio, o jovem correu até junto ao mestre e, ajoelhando-se aos seus pés, disse: Meu Senhor e meu mestre. E então Jesus falou, não como havia feito em Jerusalém, quando o saudou, dizendo: A paz esteja convosco. Mas com um tom familiar, ele dirigiu-se a João Marcos. Bem, João, estou contente de ver-te novamente e nesta alegre Galileia, onde podemos reunir-nos com tranquilidade. Fica conosco, João, e toma a tua refeição matinal. Enquanto Jesus falava ao jovem, os 10 apóstolos estavam tão surpresos e atônitos que se esqueceram de puxar a rede de peixes para a praia. E então Jesus disse: Trazei o vosso peixe e preparai uns poucos para comermos. Já temos a fogueira e muito pão. No momento em que João Marcos homenageava o mestre, Pedro, por um momento, chocou-se com a visão dos carvões de fogo reluzentes ali na praia, e a cena relembrava tão vividamente o fogo da meia-noite no pátio de Anás, onde ele havia negado o mestre, que ele sacudiu-se e, ajoelhando-se aos pés do mestre, exclamou: Meu Senhor e meu mestre. Então, Pedro juntou-se aos camaradas que traziam a rede. Quando colocaram a pesca em terra firme, contaram os peixes, e havia 153 dos grandes. E então
Novamente foi cometido o erro de chamar a esse acontecimento de uma pescaria milagrosa. Não havia nenhum milagre ligado a esse episódio. Tinha sido meramente um exercício de presciência do mestre. Ele sabia que os peixes estavam lá e, desse modo, indicou aos apóstolos onde jogar a rede. Jesus dirigiu-se a eles, dizendo: Vinde agora, todos vós, para comer. Até mesmo os gêmeos devem sentar-se enquanto eu converso convosco. João Marcos preparará o peixe. João Marcos trouxe 7 peixes de bom tamanho, os quais o mestre colocou no fogo, e quando ficaram cozidos, o rapaz serviu-os a cada um dos 10. Então Jesus partiu o pão e passou a João, que por sua vez o serviu aos apóstolos famintos. Quando todos eles estavam servidos, Jesus chamou João Marcos para sentar-se, enquanto ele próprio servia o peixe e o pão ao rapaz. E enquanto comiam, Jesus conversou com eles e rememorou as suas muitas experiências na Galiléia e nesse mesmo lago. Essa foi a terceira vez que Jesus manifestou-se aos apóstolos como um grupo. Inicialmente, quando Jesus dirigiu-se a eles, perguntando se haviam pescado algum peixe, eles nem suspeitavam de quem fosse, porque era um fato comum a esses pescadores no mar da Galileia, ao aproximarem-se da margem, ouvir uma pergunta assim, feita pelos mercadores de peixes da Tariqueia, que normalmente estavam ali para comprar o pescado fresco destinado aos estabelecimentos de secagem do peixe. Jesus conversou com os 10 apóstolos e João Marcos por mais de 1 hora. E então ele caminhou pela praia, falando com 2 a 2 deles. Mas não eram os mesmos 2 que antes ele havia enviado para pregar juntos. Os 11 apóstolos haviam vindo de Jerusalém juntos. Mas quando se aproximavam da Galiléia, Simão o Zelote ficou mais deprimido ainda, de tal modo que, ao chegarem em Betsaida, ele deixou os irmãos e retornou para sua casa. Antes de deixá-los nessa manhã, Jesus indicou que 2 dos apóstolos deviam oferecer-se para ir até Simão Zelote e trazê-lo de volta naquele mesmo dia. Pedro e André cuidaram disso. Muito obrigado. Muito bem. Eles tinham muita dificuldade em acreditar que Jesus estava ressuscitado, né? Mesmo vendo ele, às vezes eles não compreendiam direito, demorava um pouquinho para cair a ficha, mas caía. É, é verdade. Muito bem. Algum outro comentário? Diga, Hélio. Por favor, o parágrafo 7. O Sim, senhor. texto é comprido, mas o que me chamou a atenção de fato foi o parágrafo 7. Estamos nele. Legal. E eu estou lendo em outra É, fonte. Vamos lá. O que me chamou a atenção foi o seguinte, vou ler. Então, novamente, destaque por novamente, foi cometido o erro, destaque para o erro, de chamar a esse acontecimento de uma outra pescaria milagrosa, destaque para milagrosa. Não havia nenhum milagre, destaque para milagre, ligado a esse episódio. Tinha sido meramente, destaque para meramente, um exercício de presciência, destaque para presciência do mestre. Ele sabia que os peixes estavam lá e, desse modo, indicou aos apóstolos onde jogar a rede. No próprio texto foi dito que foi capturado 153 peixes grandes, de sorte que, de fato, foi uma pescaria invulgar. Então, o que nós sabemos sobre milagre
quando eu digo nós, me refiro especificamente a essa congregação aqui na sala, é que um evento sobrenatural, diferenciado, anormal. Então, eu já ouvi algumas explicações a esse respeito, querendo justificar que não se tratava de um milagre, porque Jesus era um pescador muito experiente e ele se destacava entre os demais apóstolos, que, aliás, eram pescadores até há muito mais tempo que Jesus. Na medida que Jesus, nós aprendemos sobre ele, era um marceneiro, ele cuidava dos irmãos, ele cuidava da loja, ele tinha outras atividades, enquanto esses apóstolos, a maior parte do seu tempo, eram pescadores. Então fica difícil de acreditar que Jesus era um pescador mais experiente do que os seus próprios apóstolos. Eu não cito especificamente um, poderia me referir a muitos. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: eu acho difícil de acreditar que eles gastaram uma manhã toda pescando, jogando rede e, e não conseguiram capturar peixe nenhum. Não é questão de capturar 153 peixes, eles não capturaram nada. Foi um desastre. E apenas mudar a direção da rede de um lado para o outro foi suficientemente para essa captura extraordinária. Então, estou fazendo destaque porque eu tenho dificuldade de acreditar que isso não foi milagroso. Obrigado. Obrigado, Hélio. O texto fala, né, e não foi um milagre, e que o evento se deu por uma presciência do mestre. Em outras palavras, o mestre sabia onde os peixes estavam. Então, sim, ele usou da força sobrenatural dele de ter essa presciência de saber onde os bichos estavam. Mas não que ele tenha feito nenhum milagre especial para fazer os peixes aparecerem, né? Ele só indicou: ó, os peixes estão ali, ó, joga a rede ali, né? Então, assim como ele, em outras oportunidades da sua vida terrena, manifestou essa presciência de eventos que a maioria de nós não tínhamos como predizer ou saber, né? Então, presciência é justamente isso, ver o fim a partir do início, né? Muito bem. Algum outro comentário sobre esse texto? Muito bom. Então, posto que estamos todos satisfeitos com a leitura, vamos prosseguir então e avançar no nosso texto aqui. Henrique, Agora vamos ler. Oi, diga. oi, só para falar que a aparição aí de para Maria Ah, está no documento 137, 6.1, no parágrafo 6.1. é No 137? 137, 6.1. Ah, 187, ok. 137, 6.1. 137. Ah, bom, ok. Ele não apareceu para Maria só, mas ele fez aparições públicas onde Maria estava junto. Uhum. E aparece lá nesse 137, 6.1, a primeira aparição pública de Jesus depois do seu batismo. Ah, não. Não é Esse, depois da morte, esse não é da morte. É, é da por isso que eu estou batismo só. estranhando o documento. Então, Tá. na verdade, ele não aparece para Maria, e Maria só vai estar presente em Pentecostes, naquela reunião que Pedro chama todos, e Isso. onde aparece o Espírito da Verdade, ela está lá. Mas essa foi a única vez, pelo jeito. Tá. Poxa, Egli, então você levantou a dúvida muito bem. Ainda bem que foi bom, porque assim procuramos aqui, né? Mas quando ele apareceu ali na casa onde estava a família,
Por alguma razão, eu estava convencido de que ela estava lá com a família. Eu Mas, em também. todo caso, vamos Eu lá. também, mas eu É, sigo procurando aqui. Mas eu também. é, tá bom. Diga lá, meu amigo Bauman, ou a Lúcia, não sei quem é que vai fazer aí. É, é ele, né? Eu- Não, aqui tem as aparições de. Eu fiz essas anotações tá aqui no livro. Então, a primeira aparição foi para 5 mulheres na tumba: Maria Madalena, Maria, mãe dos gêmeos Alceu, Salomé, mãe dos irmãos Zebedeu, Joana, mulher de Cusa, e Susana, a filha de Esdras, de Alexandria. A segunda foi a Maria Madalena na tumba. A terceira foi a Tiago, seu irmão mais velho, na tumba de Lázaro. O quarto foi a Davi, mais 20 pessoas. A quinta vez foi mulheres, 25 mulheres na casa de José de Arimateia. A sexta foi aos gregos, um grupo de 40 gregos, crentes, na casa de Flávio. A sétima aparição foi aos irmãos Cleófas e Jacó. A oitava foi Pedro no jardim da casa de Marcos. A nona foi aos apóstolos. A décima foi a Ábina e Lázaro, mais 150 crentes de Filadélfia. A 11ª aparição foi ao Tomé, ao apóstolo Tomé. A 12ª foi a Rodã e mais 80 crentes em Alexandria. 13ª foi na beira do lago, aos 10 apóstolos, essa que foi referida aqui nessa última leitura. A 14ª foi no Monte da Ordenação aos Apóstolos. A 15ª, na beira do lago, mais 500 crentes. A 16ª, ao Jardim de Nicodemos, mais 60 pessoas, homens e mulheres. A 17ª foi a Nauda, aquela do Poço de Jacó, mais 25 crentes. A 18ª, na Fenícia, para um grupo de crentes. E a 19ª, aos apóstolos em Jerusalém. Então, aqui eu não anotei, então certamente ele não apareceu a Maria. Na casa de José de Arimateia para as mulheres, porque ela também estava lá, talvez, mas não cita, pelo que, pelo que dá para parecer, acho que não fala no livro especialmente que a Maria apareceu, que Jesus apareceu para Maria, parece, É, né? Porque acho que ela conta aqui que ela estava lá com as mulheres, mas não sei se na ocasião que ela estava lá na casa de José de Arimateia foi quando ele apareceu, né? ela poderia estar no grupo das mulheres, né? Podia estar no grupo ou não, né? Mas não sei, porque também não fala nada, né? O livro parece, pelo que eu estou entendendo. Tadinha É, da mamãe, nem na acho que, lanterna ficou, coitada. acho que nem Mas eu apareceu. acho que, eu não sei, pode ter havido uma aparição assim por mamãe, né? Mas o livro não menciona. É. Muito bem. Curiosidades. Eu estava certo que tinha aparecido ali quando ele viu a família ali, né? Mas Eu enfim, também, mas não. vamos lá. Ou como diria o Aélio, o livro é omisso. Hein? É, o livro é omisso com relação a muitas coisas, muito mais do que pode imaginar a nossa vã filosofia, Então, com mas eu acho que se certeza. ele, se ele tivesse aparecido a Maria, haveria alguma colocação, nem que seja uma frase, Jesus apareceu a Maria e Maria se emocionou, qualquer coisa assim. É, É, eu acho que ela não estava lá, não.
Tá bom. Então vamos assim, vamos partir do pressuposto que nós não sabemos nada e o livro não contou nada. Vamos lá, só estamos adivinhando aqui. Tudo bem. Prosseguimos então aqui a nossa leitura. Vamos lá. Nós vamos ver agora o documento número 3 ou 2, né? É esse mesmo, conversando com os apóstolos 2 a 2. Quem vai nos ajudar aqui? Eu posso Tá ler. bom, Egli, por favor. Muito obrigado. 2. Conversando com os apóstolos 2 a 2. Quando acabaram de comer, e enquanto os outros permaneciam sentados em volta da fogueira, Jesus chamou Pedro e João para que fossem com ele dar uma caminhada pela praia. Enquanto caminhavam, Jesus perguntou a João: João, tu me amas? E quando João respondeu: Sim, mestre, de todo o meu coração, o mestre disse: Então, João, deixa de lado a tua intolerância e aprende a amar os homens como eu te amei. Devota a tua vida a provar que o amor é a maior coisa neste mundo. E o amor de Deus que compele os homens a buscar a salvação. É o amor de Deus que compele os homens a buscar a salvação. O amor é o ancestral de toda bondade espiritual, a essência do que é verdadeiro e belo. Jesus, então, se voltou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, sabes que eu te amo com toda a minha alma. Então Jesus disse: Se me amas, Pedro, alimenta as minhas ovelhas. Não negligencies a ministração aos fracos, aos pobres e aos jovens. Prega o evangelho sem medo e sem preferências. Lembra-te de lembra-te sempre de que Deus não tem preferência por ninguém. Serve aos teus semelhantes como eu tenho servido a ti. Perdoa teus companheiros mortais como eu te perdoei. Que a experiência te ensine o valor da meditação e o poder da reflexão inteligente. Após haverem andado até um pouco mais adiante, o mestre voltou-se para Pedro e perguntou: Pedro, realmente me amas? Nesse momento, Simão disse: Sim, Senhor, sabes que te amo, mestre. E novamente disse Jesus: Então, cuida bem do teu rebanho, do meu rebanho. Se um pastor bom e verdadeiro, ser um pastor bom e verdadeiro para as ovelhas. Não traias a confiança que depositarem em ti. Não te deixes tomar de surpresa a mão do inimigo. Fica de guarda a todo instante. Vigia e ora. Quando haviam dado uns poucos passos mais, Jesus voltou-se a Pedro e pela terceira vez perguntou: Pedro, tu me amas verdadeiramente? E Pedro, então, levemente ferido pela desconfiança aparente que o mestre teria tido dele, disse, com muita emoção: Senhor, sabes de todas as coisas e, portanto, sabes que real e verdadeiramente eu te amo. Então Jesus disse: Alimenta as minhas ovelhas. Não te esqueças do rebanho. Sê um exemplo e uma inspiração para todos os teus irmãos pastores. Ama o rebanho como eu te amei e te devota ao bem-estar dele, como eu devotei a minha vida ao teu bem-estar, e segue os meus passos até o fim. Pedro interpretou essa última convocação ao pé da letra, como se devesse continuar seguindo atrás dele,
e, dirigindo-se a Jesus, apontou para João, perguntando: Se eu seguir a ti, o que fará esse homem? E então, percebendo que Pedro não havia compreendido as suas palavras, Jesus disse: Pedro, não te preocupes com o que os teus irmãos farão. Se eu quiser que João permaneça aqui, até quando eu voltar, depois que tu fores embora, em que isso te importa? Apenas esteja seguro de seguir os meus passos. Essa observação difundiu-se entre os irmãos e foi recebida como uma declaração feita por Jesus de que João não morreria antes que o Mestre retornasse, como muitos pensavam e esperavam para estabelecer o reino em poder e glória. E essa interpretação das palavras de Jesus teve um papel importante para trazer Simão Zelote de volta ao serviço e mantê-lo servindo. Quando eles foram para junto dos outros, Jesus saiu para caminhar e conversar com André e Tiago. Eles estavam a uma curta distância quando Jesus disse a André: André, tu confias em mim? E quando o antigo dirigente dos apóstolos ouviu Jesus fazer uma tal pergunta, ele parou e respondeu: Sim, mestre, confio em ti com toda certeza, e tu sabes que confio. Então, Jesus disse: André, se confias em mim, confia ainda mais nos teus irmãos, até mesmo em Pedro. Eu confiei a liderança dos teus irmãos a ti certa vez. Agora que te deixo para ir ao meu pai, agora que te deixo para ir ao meu pai, deves confiar nos outros. Quando os teus irmãos começarem a dispersar-se por aí, em virtude de amargas perseguições, ser um conselheiro sábio e de muita consideração para com Tiago, o meu irmão na carne, quando colocarem nos ombros dele cargas tão pesadas que ele não terá experiência suficiente para suportar. E então continua confiando, pois não te faltarei. Quando tiveres terminado a tua tarefa aqui na terra, tu virás até mim. Egli, Nesse vamos fazer uma pausazinha aqui, porque a conversa aqui vai longe. é cumprida, né? É. Sim. Então, alguém quer se manifestar? Eu acho que a parte mais interessante dessa conversa de Pedro, de Jesus com os apóstolos, está sempre voltada para o fato de que o ponto-chave, a questão primordial do trabalho, do apostolado, do guiamento desses apóstolos com todos os seus irmãos, estava centrado sempre no amor que eles deviam nutrir por todas as pessoas e demonstrar por todas as pessoas, né? Jesus insistiu bastante nisso, sempre dizendo, assim como eu te amei, né? Então, esse é um ponto importante para a nossa reflexão, porque muitas vezes a gente entende que o nosso apostolado, e isso se aplica evidentemente também a nós, está vinculado com a ideia de nós fazermos a pregação do Evangelho e termos o propósito de converter
as pessoas, né? Custe o que custar. Então a gente sempre se espanta com o fato de que muitas vezes a nossa palavra, a nossa pregação junto às pessoas não encontra eco, ou encontra um eco parcial e as pessoas ainda duvidam, têm suas dúvidas, as suas incertezas, e cada vez mais a gente tenta convencer a determinadas pessoas com argumentos e mais argumentos de que é isso ou aquilo, tentando mostrar que não é possível que os outros não possam ver o que nós estamos vendo, está tão claro como a água, esse negócio todo. Então, muitas vezes nós temos uma dificuldade de lidar com as pessoas e a gente se empolga tanto com a pregação do Evangelho, que a gente se esquece que o trabalho de convencimento das outras pessoas, ou de qualquer pessoa que esteja à nossa volta, não é nosso. A nossa missão é aparecer para todos os nossos irmãos de forma que eles reconheçam que nós somos um filho de Deus, um filho devotado a Jesus, que nós somos filhos de Jesus. Não é nosso trabalho convencer ninguém, nosso trabalho é amar as pessoas, servir as pessoas, divulgar o Evangelho, e o trabalho de convencimento fica por conta do Espírito Santo, do Espírito da Verdade, do ajustador do pensamento e do próprio interesse da pessoa. E eu estou justamente comentando sobre isso agora para dar ênfase nessa questão de Jesus, que na pregação do Evangelho, o que é relevante, o que é importante para todos nós, é nós dedicarmos a todos os nossos irmãos o amor que Jesus sempre dedicou, sem fazer julgamentos, sem fazer juízos, sem forçar a barra, sem jogar o balde de água suja do vizinho fora, né? Deixar a pessoa completamente vazia. Então, não é esse o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é de paciência, tolerância, respeito e de amor e serviço por todos os nossos irmãos. Paciência se tem algum que não aceita com tanta facilidade esses ensinamentos que a gente está aprendendo e ter esse amor, essa devoção ao Mestre Jesus, como todos nós temos. Então, o importante é sim, vamos pregar o Evangelho, mas, sobretudo, dedicar amor, paciência, tolerância com todos os nossos irmãos. Mesmo quando aparentemente eles são grosseiros ou eles são aparentemente refratários ou provocadores ou instigadores. Não são questões pessoais. Muitas vezes a pessoa se defende. Sempre, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que a melhor defesa é o ataque, né? Então as pessoas muitas vezes se defendem atacando, discordando, estabelecendo conflitos, levantando questionamentos e argumentando e contra-argumentando, né? Essa não é uma tarefa para todos nós, não é o que Jesus espera que nós façamos, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante dessa palavra de Jesus aí, especialmente com Pedro, dizendo para que ele ame os seus irmãos, né?
É, então, é muito, muito atual e muito importante para todos nós entendermos todas essas deixas que Jesus nos dá nessa ministração dessas aparições aí, não só nessas, né, mas em toda a sua vida, para todos nós, né? Você tem que sempre lembrar que Jesus não fazia julgamento de ninguém. Muito bem. Alguém quer adicionar alguma coisa? Se não, seguimos ali na nossa conversa de Jesus com Tiago. Muito bem. Então vamos lá. Egli, se quiser, pode continuar aqui de Tá, onde nós paramos. Nesse momento, nesse Jesus momento. voltou-se para Tiago. Ok. Então, nesse momento, Jesus voltou-se para Tiago, perguntando: Tiago, tu confias em mim? E é claro que Tiago respondeu: Sim, mestre, eu confio em ti do fundo do meu coração. Então disse Jesus: Tiago, se confiares mais em mim, tu serás menos impaciente com os teus irmãos. Se confiares em mim, isso te ajudará a ser compassivo com a irmandade dos crentes. Aprende, apesar as consequências, com tuas palavras e atos. Lembre-te de que a colheita é feita segundo o que se planta. Ora pela tranquilidade de espírito e cultiva a paciência. Essas graças, com a fé viva, sustentar-te-ão quando vier a hora de beber a taça do sacrifício. Mas nunca te desanimes. Quando terminares aqui na terra, também tu virás ter comigo. Em seguida, Jesus conversou com Tomé e Natanael. A Tomé ele disse, Tomé, tu serves a mim? Tomé respondeu, sim, Senhor, sirvo a ti agora e para sempre. Então Jesus disse, se quiseres servir a mim, serve aos meus irmãos na carne como eu servi a ti. E não te canses desse bem servir, mas persevera como quem foi ordenado por Deus para esse serviço de amor. Quando tiveres acabado o teu serviço comigo na terra, servirás a mim na glória. Tomé, tu deves parar de duvidar, tu deves crescer na fé e no conhecimento da verdade. Acredita em Deus como uma criança e para de agir tão infantilmente. Tem coragem, ser forte na fé e poderoso no reino de Deus. Nisso, dirigindo-se a Natanael, o mestre indagou: Natanael, é a mim que serves? E o apóstolo respondeu: Sim, mestre, e com toda a minha afeição. Então disse Jesus: Se serves, pois a mim, com todo o coração, assegura-te de te consagrares ao bem-estar dos meus irmãos na terra, com uma afeição incansável. Põe amizade no teu conselho e amor na tua filosofia. Serve ao teu semelhante como eu servi a ti. Sê fiel aos homens como eu vigiei por ti. Sê menos crítico. Espera menos de alguns homens, e assim diminuirás a extensão da tua decepção. E quando o trabalho cá embaixo terminar, irás servir a mim no alto. Depois disso, o mestre conversou com Mateus e Filipe. A Filipe, ele disse: Filipe, tu obedeces a mim? Filipe respondeu: Sim, Senhor.
obedecerei a ti, ainda que me custe a vida. Então disse Jesus: Se queres obedecer-me, então vai às terras dos gentios e proclama este evangelho. Os profetas disseram-te que obedecer é melhor do que sacrificar. Pela fé te tornastes um filho do reino, conhecedor de Deus. Não há senão uma lei a ser obedecida, que é o comando de seguir proclamando o evangelho do reino. Para de temer os homens, ser destemido ao pregar as boas novas da vida eterna aos teus semelhantes, os quais permanecem languidamente nas trevas e que têm fome da luz da verdade. Filipe, não mais terá de ocupar-te com dinheiro e com os bens. Agora estás livre para pregar as boas novas, como teus irmãos, e ireis antes de ti, e estareis contigo até o fim. Já falando a Mateus, o mestre perguntou: Mateus, está no teu coração obedecer a mim? Mateus respondeu: Sim, Senhor, estou plenamente dedicado a fazer a tua vontade. Então disse o mestre: Mateus, se quiseres obedecer-me, vai ensinar a todos os povos este evangelho do reino. Não mais proporcionarás aos teus irmãos as coisas materiais da vida. De agora em diante, tu também irás proclamar as boas novas da salvação espiritual. Doravante, não tenhas em vista senão obedecer a missão de pregar esse evangelho do reino do Pai, como eu fiz a vontade do Pai na terra, do mesmo modo irás cumprir a missão divina. Lembra-te, tanto o judeu quanto o gentil são irmãos teus. Não temas a nenhum homem quando estiveres proclamando as verdades salvadoras do evangelho do reino do céu. E para onde eu for, irás também em breve. Então, Jesus caminhou e conversou com os gêmeos Alfeus, Tiago e Judas, e, falando a ambos, perguntou: Tiago e Judas, vós acreditais em mim? E ambos responderam: Sim, mestre, nós acreditamos. Em seguida disse: Vou deixar-vos em breve. Vedes que já vos deixei na carne. Permanecerei apenas um curto tempo nesta forma, antes de ir para o meu Pai. Vós acreditais em mim, sois meus apóstolos, e sempre o sereis. Continuai acreditando e lembrando da vossa ligação comigo quando eu não estiver mais aqui. E quando por acaso voltardes ao trabalho que fazieis antes de virdes viver comigo, não permitais nunca que uma mudança das vossas tarefas exteriores influencie a vossa lealdade. Tende fé em Deus até o fim dos vossos dias na terra. Nunca esqueçais de que, sendo filho de Deus pela fé, todo o trabalho honesto do reino é sagrado. Nada que um filho de Deus faça pode ser comum. Trabalhai, portanto, de agora em diante, para Deus. E quando terminardes esse trabalho, eu tenho outros mundos melhores onde, do mesmo modo, trabalhareis para mim. E em todos esses trabalhos, nesse mundo e nos outros mundos, eu trabalharei convosco, e o meu espírito residirá em vós.
Eram quase 10 horas quando Jesus voltou da sua conversa com os gêmeos Alfeus e, ao deixar os apóstolos, ainda disse: Adeus, até que os encontre todos no monte da vossa ordenação, amanhã, ao meio-dia. Depois de assim falar, ele desapareceu da vista deles. Obrigada. Obrigado, Evelyn. Tudo bem, pessoal. Algum comentário sobre algum desses conselhos de Jesus aí aos nossos apóstolos? Diga, Roberto. Seu microfone está fechado, Roberto. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu quero ressaltar esses 5 conselhos que Jesus deu para os 10 apóstolos. Ele chamou 2 a 2 e ele perguntou para cada 2: Você me ama? Você confia em mim? Você me serve? Você me obedece? E você acredita em mim? Essas 5 perguntas, para mim, elas resumem a nossa atitude diante do Mestre de Deus: amar, confiar, obedecer, servir e acreditar. Isso que eu desejo observar. Tenho mais uma observação também, quando você, Henrique, ressaltou Jesus afirmando que é pelo amor. O amor é a maneira. E você disse que às vezes, e eu observo isso também, a gente quer trazer nossos irmãos para o reino pela força do argumento. Mas o próprio Jesus, no ensinamento do livro de Urântia, eu creio que esse documento se chama Instrução para os Crentes. Ele diz assim: uma vitória espiritual é conquistada pelo poder do Espírito. E ele ressalta que não são argumentos intelectuais, nem pressões emocionais que convencem. É como você falou, Henrique. É o Espírito Santo que realiza por dentro o trabalho. E nós, a gente está como que por fora dos nossos irmãos e a gente joga a semente. Mas o verdadeiro esforço e trabalho espiritual é do ajustador, do Espírito da Verdade, do Espírito Santo, por dentro do coração, da alma, mente e corpo dos nossos irmãos. Isso é muito importante porque a gente, quando encontra esses ensinamentos e eles tocam o nosso coração com raízes vivas, como diz Jesus, a gente fica entusiasmado e a gente quer falar para todo mundo, mas a gente esquece que as palavras são apenas símbolos. E no caso das palavras expressivas da experiência espiritual, elas são símbolos de uma realidade interior. E elas não encontram significado se o outro irmão também não já viveu até certo ponto essa realidade. Isso é o mesmo que Jesus diz quando ele fala por analogias. Antes de mostrar a beleza do templo interior, você precisa saber se o seu irmão já penetrou no templo. Quer dizer, se ele já teve um mínimo de uma experiência com a presença divina. Porque é como explicar o gosto de uma fruta para quem nunca comeu fruta. Não tem jeito. Então,
nesse ponto de humildade, a gente sabe que Deus é a fonte dessa felicidade, mas Ele também é a fonte do Espírito Santo e do guiamento perfeito que vai nos inspirar as palavras corretas para cada pessoa, para cada irmão, no qual a gente vai falar dessa realidade maravilhosa que é a presença divina nos nossos corações. Isso mesmo, Roberto. Muito obrigado. Oi, Balma. Abre seu microfone, por favor. Oi. É um comentário que eu quero fazer, é que essa pergunta que ele está fazendo aos apóstolos, ele está fazendo para nós também, né? Sim. Então, em um outro momento, eu considero o momento mais importante, talvez, é o mais importante mesmo desse diálogo dele com os apóstolos, é que no finalzinho ele dá a chave, né? Quando ele diz assim, todos esses trabalhos deste mundo e noutros mundos, eu trabalharei convosco, e o meu espírito residirá em vós. Essa é que eu considero uma consciência mais difícil do cristão chegar a essa convicção de que Jesus não é uma pessoa de quem você possa falar alhures, né, fora de você. Ela é uma energia interior. Hoje, ela é uma energia interior. Por isso que ele fecha aqui com essa. E o meu espírito residirá em vós. Nós precisamos ter a fé de que Jesus está dentro de nós hoje. Logicamente, ele vai trabalhar com quem tem fé nele. Por isso que ele está perguntando: você crê em mim? Você confia em mim? Você me ama? Exatamente para saber a predisposição da pessoa, né? Não é nem para saber, é para a pessoa se convencer de que ele agora não está mais junto deles materialmente. Ele está como uma energia interior, que é o nosso espírito da verdade. É isso que eu queria falar. Obrigado, Balma. É isso mesmo. Mas alguém quer fazer algum comentário? Oi, Lilian. E eu de novo, porque eu fiz uma apresentação sobre as aparições de Jesus e na minha cabeça Jesus tinha aparecido para Maria. Eu digo, mas não é possível que ele não apareceu para Maria, porque eu tinha entendido isso. Então eu tô nessa busca e eu achei o seguinte: Maria, ela foi para Betânia. Ela foi para Betânia na casa da onde onde o Tiago estava. Eles estavam lá na casa de Marta e Maria, né? Da irmã de Lázaro. Eles estavam lá. E Tiago, ele teve a aparição, ele viu Jesus ressuscitado lá na casa como é que é? Da Marta e da Maria. No Ele viu jardim, no jardim, sozinho, e sozinho. sozinho. E depois, logo depois, na quarta aparição, ele apareceu para a família. E Maria estava lá. Ela estava a Ruth e estava o Judá. Então, eles estavam lá. Dali uma semana, João levou Maria para Betsaida. Então, a gente sempre faz essa confusão entre Betânia e Betsaida. Betânia fica ali perto de Jerusalém. Betsaida fica fica perto do mar, lá na Galileia, onde Maria morava. Maria morava lá com Tiago e com Judá, né?
Tanto que Tiago ficou em Jerusalém que Jesus falou com ele, né? Porque Jesus disse para ajudar. Então, para mim, Maria estava, porque ela estava em Betânia e Jesus apareceu. A quarta aparição de Jesus foi em Betânia. Não fala assim, literalmente, Maria, mãe de Jesus. Fala que a família dele estava lá, mas Maria estava lá. A mãe de Jesus estava lá. E todos estavam assim, exaltados, né? Por causa que Davi veio e digo, olha, mas Jesus ele não está aparecendo só para as mulheres exaltadas, está aparecendo. Então, para mim, Maria estava lá, né? Que diz ali, ó, Maria, a mãe de Jesus, e Ruth e Judá voltou a Betsaida para juntar a sua família. Antes de escurecer, não, voltou-se a Betânia, olha, de novo Betsaida. Então, ela estava em Betânia e Jesus apareceu em Betânia, foi na quarta aparição. Então, para mim, Maria estava lá junto. Eu estou lendo É, aqui eu, um texto que acho que é isso, Lilian. Aham, Então eles estão lá e Tiago estava dentro, estava no jardim quando Jesus apareceu para ele. E Tiago é. correu para casa enquanto eles procuravam em Betfagé, exclamando: Acaba de ver Jesus e de falar com ele, até mesmo conversei com ele. Não está morto, ele ressuscitou. Mal acabou de falar e Judá chegou então, e em consideração a esse, Tiago contou novamente a experiência que teve com Jesus no jardim. E todos começaram a acreditar. Ahn, e fala, ele não foi visto apenas por mulheres. E, e Davi não teve que esperar muito, pois a quarta aparição de Jesus para o reconhecimento mortal ocorreu pouco antes das 2 horas da mesma casa de Marta e Maria, e Jesus surgiu bem visivelmente diante da sua família terrena e dos seus amigos, ao todo 20 20 pessoas. pessoas. Então, então, supõe-se, é não ali mesmo. fala literalmente, né, que Maria É, estava ali, mas ela estava, imagine, né? ela estava lá. Mas é É, estranho que o livro não fale, e não. Maria ficou Ele só feliz, e fala que Maria Maria. chorou, e Maria qualquer Não, não, coisa. não, né? Porque não era Porque com essa. Madalena ele explica, com É, todos os. Madalena ele dá todo o ênfase, né? Dá todo o E ênfase a mesmo com o Madalena. Tiago, e mesmo com. Ele sempre, né? Engraçado É, isso. mas era isso que eu queria. É no É, 192. é, Muito bem lembrado, Lilian. Muito tá, obrigado por sua tá. intervenção. Obrigada. Desculpa aí. Ô, Moacir, meu querido, diga lá. Você precisa abrir seu microfone antes. Eu acho que vocês não vão gostar do que eu vou falar, né? Então, melhor não falar. Não estou brincando. Vamos em frente. Não, porque sabe o que que acontece? Eu já vi de tudo, várias religiões dentro do cristianismo, as igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, e o livro Durante agora também com dúvida. Só a igreja católica que acha que... Porque assim, ó, nós temos uma simbologia que é assim, ó, e o amor do Pai, né? Então é como se nós temos que ser, como é que se diz? O nosso pai tem o amor pelo filho, né? Agora, o amor da mãe é desse tamanhozinho assim, ó. Não existe. Então eu vejo as igrejas, eu já vi igreja aqui em Curitiba, por exemplo, o que aconteceu, o cara meteu o pé numa imagem, tudo bem que era imagem, não era o que ele queria dizer, né? Mas existe assim, um certo preconceito. Claro que tem várias coisas, várias Virgem não, Maria, Nossa Senhora de não sei o quê, Nossa Senhora, tem Nossa Senhora de todo tipo, mas isso é uma crença da Igreja Católica. Mas quando eu vejo nós discutirmos aí o fato do amor do pai, e cadê o amor da mãe? O amor da mãe é menor que o amor do pai? E essa grande dúvida da Maria, que é filha, que é, aliás, desculpa, é mãe de Jesus, caramba, tinha que estar num plano igual pai e mãe.
o amor de mãe. Ela tinha que ser destacada. Mas eu vejo, não só nós aqui discutindo isso, e não estamos também falando que não seja isso, mas várias igrejas você não pode falar de Maria. Então eu queria saber de onde que vem isso. Por que isso que eu estou achando já que é um certo preconceito? Eu não sei se o que eu estou falando aí tem algum sentido, mas eu estou vendo isso dessa forma aí. Se alguém puder me corrigir aí, por favor. Moacir, Bom, quando fala o amor de pai, não está falando do amor de José, que é o pai material de Sim, Jesus, está falando de Deus, é outra sim, coisa. E não, Maria é a mãe material, né? não, eu entendo, mas olha, eu entendo e não entendo. Não, eu Entendeu? também, eu acho que ela merece todo o respeito, todo o amor, todo. Sem Mas dúvida. só não dá para falar do amor do pai, porque o amor do pai, Não, nesse caso, seria o amor a Deus, que é maior nós que qualquer temos, coisa. Sueli, nós temos como exemplo o amor do pai. Na verdade, Deus, nós estamos pondo como fosse um pai que ama seus filhos, né? Isso, é. E se nós puséssemos assim, a mãe que ama os seus filhos, entendeu? Como exemplo também. Aham. É isso que eu digo. Me parece um preconceito. Talvez o Roberto me corrija aí em alguma coisa, Vamos Roberto. ver, vamos lá, Roberto. Olha, eu tenho uma visão do pai e da mãe cósmico. E o próprio livro de Urante, em algum momento, ele chama Deus o Supremo de a mãe universal. Então você tem Deus o Pai, o Filho, o Espírito, e Deus a mãe universal, que é Deus o Supremo. Outro entendimento que me faz perceber o Pai e a Mãe Universal é que o Pai é a semente da vida, é o centro da vida, e a mãe é o ventre. Essa ideia de que o Pai é a semente central do ser vivo, que expande no interior do ser vivo, e que a mãe é o ventre universal dos seres vivos que contrai nutrindo, isso me ajuda muito. Então, Deus, na verdade, ele é pai e mãe. Ele é a semente e o ventre de todos os filhos corações da criação, de todo o coração vivo. Agora, quanto a Maria, quanto a José, eu penso assim, ó, eu penso que a gente tem que entender como cada pessoa vê. Nem todo mundo conhece o livro de Urante. Existem pessoas que são analfabetas. E existem pessoas que não sabem nem ler, mas que confiam e têm alguma experiência com Jesus. Como que uma pessoa assim, humilde, simples, de boa fé, vai conceber Deus, a Mãe Universal, como sendo Deus o Supremo? Eu acho que na mente desse irmão humilde, ele pensa em Mãe Maria, ela é a mãe de Jesus, que eu adoro, que eu sinto no meu coração, então ela é a mãe de Deus. E isso conduz ele para a mãe do Espírito Santo. Eu acho que é assim. Então, não é tanto o fato material, é o que cada pessoa dá de significado para alguns eventos. Eu tenho certeza, muitos devotos simples, eles pensam em Mãe Maria, eles se conectam com a Mãe Espírito Santo e com a Mãe Divina de uma maneira que a gente nem imagina. Eu mesmo, eu ressignifiquei todas as minhas experiências interiores. Antigamente, eu pensava nos sete Elohims, os sete arcanjos, nos sete senhores dos sete raios. Mas hoje eu vejo que eu acessava com aquele meu entendimento os sete espíritos mestres.
Deus o Pai, o Filho, o Espírito e as 7 associações. Então, o que é importante é o que está acontecendo no interior do coração de cada pessoa. Se uma pessoa tem uma fotografia da própria mãe, tem aquele amor, quando ele pensa na mãe, ele acessa a mãe divina você imagina que troglodita alguém chegando. Você não pode ter fotografia da mãe, não. Isso é mãe humana. Que isso é um absurdo. É um absurdo, meus irmãos. Então, tudo isso me leva à humildade de entender que a letra é morta, o espírito é vivo. O significado que as pessoas dão para cada palavra, para a Mãe Maria, para a Mãe Divina, esse significado é interior, é pessoal de cada um. E a gente não sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas afirmações. Eu, por exemplo, a gente não tem contato com pessoas que já partiram. Mas hoje eu perguntei no Facebook se é possível uma comunicação com o ajustador de outras pessoas. E o norte-americano, durante anos, ele falou: você pode se comunicar com os anjos. Nós podemos nos comunicar com os anjos serafins, inclusive que guardam a alma de outras pessoas humanas. Mãe Maria é conhecido como a rainha dos anjos. Você imagina como é que está agora Mãe Maria, depois de 2000 anos convivendo com Jesus? Como é que está a pessoa dela? Então eu acho que tem muita coisa acontecendo nos céus que a gente nem imagina, que os nossos irmãos que nos antecederam, que já estão lá nos mundos celestiais, eles devem rezar, fazer acordo com os anjos. Olha lá, aquele meu descendente, dá uma força lá. Deve acontecer muito dessas coisas. E quando a gente reconhece a importância dos nossos pais, avós, da família de Jesus e todos, eu acho que os ajustadores do pensamento de todos os urantianos, eles estão unidos com força, com o Pai Universal, com o ajustador personalizado do universo e com Jesus Cristo. E o que vale é o amor. O amor, olhar todas as pessoas com amor, aí você atrai Deus. Falou, Roberto, obrigado, hein? Obrigado. Leopoldo, Eu estava querendo fazer só uma observaçãozinha no comentário do tal, achei muito bom, inclusive, e dá de ver que os 12 apóstolos, eles nos representam, né? Representam a humanidade. E, na realidade, eles fizeram parte da equipe de Jesus Cristo, e essa equipe de Jesus Cristo, todos somos nós. O mais interessante é que Jesus Cristo dá as fraquezas de cada um, dos 12, e também dá os seus pontos fortes dos 12. E o que me chamou mais interessante foi que, no caso dos irmãos Alfeus, ele não fez pergunta, né? Ele fez afirmações. Como a gente nota que os irmãos Alfeus eram elementos menos materializados, então talvez seja a forma que Jesus agiu diferente com eles. Jesus Cristo, em vez de perguntar, ele afirmou, né? Inclusive os próprios pontos, os pontos fortes dos dois irmãos. Obrigado. obrigado, Leopoldo. Foi, meu querido Caio. Vamos lá, só queria fazer um comentário aí sobre a coisa de Maria, tá? Minha interpretação aqui é, eu acho que a gente confunde as coisas, tá? Existe um amor que é um amor de progenitor, é um amor de quem é pai e quem é mãe, tá? E esse Da amor, paternidade. que esse amor, quando ele é puro, ele é de igual valor, tá? Eu falo assim, quando ele é puro, porque nem sempre ele é puro, tá? Mas quando esse amor ele entra a questão animal, obviamente a mãe
tem um amor mais afetuoso com os filhos, principalmente ali na parte mais inicial, e muitas vezes esse amor ele se reflete de uma maneira diferenciada para o resto da vida, mas eu entendo que isso tem mais a ver com um tom ali, que tem a ver mais com essa característica animal mesmo, na nossa descendência animal, tá? A mãe ela está mais interessada com o bem-estar momentâneo dos filhos, vamos dizer assim, tá? E eu, no meu entendimento, eu acho que o pai, talvez, ele está interessado mais no bem-estar longevo dos filhos, que é uma questão diferente. E por isso mesmo um casal se complementa muito bem, porque apesar de ter uma discrepância entre as duas coisas, é necessário as duas coisas, tá? E tanto uma coisa quanto a outra, de maneira desbalanceada em excesso, pode estragar, né, os filhos, tá? Então, os filhos serem criados a todo momento, sendo cuidados com as suas coisas temporais, não cria eles para a vida, que é uma coisa que é necessário, né? Um bem-estar mais longevo. E muitas vezes o bem-estar longevo exige disciplina. E disciplina em curto prazo, muitas vezes não é algo que parece ser bom, principalmente para quem está sendo disciplinado, né? Então eu entendo que são amores diferentes. E vamos lembrar outra coisa: apesar de ter o masculino e o feminino, e é dito no livro de Dante que as características do masculino e feminino elas não se atenuam nunca a ponto de desaparecerem, né? Mas da vida posterior adiante não existe mais o, o masculino e o feminino, né? Então, acho que o cuidado ali, quando a gente fala amor de pai, amor de mãe, etc., é uma coisa muito temporal nossa aqui, que no fim das contas é misturado um pouco com essa característica animal que a gente está tão acostumado, né? Mas eu entendo que quando ele fala do amor do pai, ele está falando de um amor puro. E esse amor puro de progenitor, ele é igual, ou deveria ser igual quando ele é puro, tá? Então, fazer essa distinção. E outras coisas com respeito a Maria, vamos se lembrar uma coisinha, né? Existe uma tendência, existiu e existe ainda uma tendência muito marcada, principalmente na linha católica, de acabar um pouco santificando, né, grandes figuras e acaba que essas grandes figuras acabam virando intercessores, intermediários entre o homem e Deus, né? E o Evangelho de Cristo não tem intermediários, não é necessário intermediários, tá? Então, poxa, tudo que a gente acaba deificando um pouco figuras humanas, a gente, em certa medida, está fazendo um desserviço a- ao verdadeiro Evangelho de Cristo, né? E existe uma tendência muito grande de deificar tanto os santos quanto a Maria. Maria ainda mais, porque o culto a Maria é uma coisa que vem até de antes de Maria. Isso é marcado lá no livro de Dante, né? Tinha o culto da mãe em outras linhas religiosas que foi acabado sendo transformado no culto a Maria. Inclusive no livro diz que isso começou como culto a Eva lá atrás, bem lá atrás, né? Então temos que ter cuidado todos aqui de não deificar figuras humanas. Isso é um erro que a gente faz, tá? Infelizmente isso está muito presente, não só em linhas católicas, em várias outras linhas, tá? Quando a gente fala de mestres ascensos, tem muita questão de deificar em potências figuras que subiram né, e chegaram a níveis espirituais altos, assim como várias outras linhas espíritas, como mestres, e assim vai, tá? Então, cuidado que a gente tem que ter. E último ponto com respeito a Maria, a gente se lembrar que, apesar de muita gente se entregar de todo o coração aos ensinamentos de Jesus,
Maria ficou, parece, até bem ali, até praticamente a morte de Jesus, muito convicta, no Messias judeu, na ideia de Messias judeu, que Jesus nunca satisfez, plenamente, né? Então, fica uma relação meio estranha, né? Porque, querendo ou não, ela tentava encaixar Jesus no seu conceito de Messias, que nunca foi aquele Messias, né? Então, isso é um cenário bem complexo aí que é formado com respeito à figura de Maria. Obrigado. Obrigado, Caio. Foi bom. Você liga seu microfone, é isso. Fazer um comentário mais ou menos na linha aí do que o cara falou, fazer a separação entre a relação pai, mãe e filhos e tal, né, dentro do cenário humano, né, da ambiência humana. E é um sentimento ancestral que a gente trouxe aí na nossa história, né? A outra coisa é na ambiência cósmica. Aí o pai, a mãe na ambiência material, ele se dilui cosmicamente, ela perde até mesmo o sentido. Um sentido afetuoso e tal, eu acho que sempre permanecerá, né? Como um parceiro numa luta, numa fase muito difícil. Mas é uma visão totalmente diferente, né? Então, as relações humanas, elas se diluem no cosmos, no cenário de um cristão que está evoluindo. Aí a outra parte do comentário é de Maria. Na verdade, Maria ela era muito atrasadinha, né? Porque ela era uma judia completamente ligada ao judaísmo e com todo aquele pressuposto que Jesus poderia ser o Messias e tudo mais. E para ela, a, o filho dela foi uma grande decepção para ela, né? Então, ela criou muitos problemas para Jesus. E em determinado momento, ele mesmo disse: Quem é a minha mãe e meus irmãos? Quem são? Ele já colocando os valores nos lugares certos, né? Então, como nós temos a questão do endeusamento da Maria, na religião católica, principalmente, então a gente guarda aquilo dentro da gente e aí fica preocupado se Jesus, se Maria, se ele revelou, ressuscitou-se para Maria ou não, né? É uma curiosidade histórica e tal, tudo bem, mas eu acho que isso aí também, se não tivesse sido assim, é um ensinamento para nós também, né? E ela agora ela sofreu muito, porque ela pegou o filho do padrão de Jesus, né, com uma missão de transformação total, a nova visão da evolução humana, e ela ficou completamente frustrada. Ela pensava completamente diferente do destino que o filho teria. É mais ou menos nesse sentido. Uma coisa é cósmica, outra coisa é humana. São duas. Nós temos aqui proporção também que se vai compreendendo, os valores, né, vão se alterando. Você vai vendo de uma forma alterada. E essa visão passa a ser parte da sua vida. Logicamente, você não vai faltar com o amor à sua mãe. A minha mãezinha tem 97 anos, né? Então, ontem eu estive lá com ela. Vai completar 98 agora em março. Então, você vê lá, né? Eu olhando para ela, ela já no finalzinho da vida dela, toda a trabalheira que ela teve com os 9 filhos dela, as dificuldades, as angústias, a incerteza, desgaste.
mas ela é um ser cósmico, eu também vou chegar do mesmo jeito que ela está chegando, como todos os outros. Né? O importante agora é a sobrevivência humana. Sobrevivência. Mas é isso, um comentário. Mas Maria, a Igreja Católica principalmente, endeusou a Maria. Vá falar mal da Maria por aí que você vai ver a resistência que você vai ter. Né? Mas é isso, irmão, só isso mesmo. Obrigado, Paulo. Oi, Lilian. Não é interessante como que acho que a gente já comentou, né? De Maria não se fala muito, fala-se, mas na infância de Jesus, né? Como que ela cuidou de Jesus, os cuidados que ela tinha e tal. Mas ali nessa parte da ressurreição se fala mais da Maria Madalena, que Jesus apareceu para 4 vezes, né? Então ela era assim, ela acompanhava muito ali Jesus. E com relação à questão da gente continuar a ser feminino e masculino, eu entendo no livro de Urântia que a gente sempre vai ter essa energia, né? Diz que até isso vai acompanhar a gente até o paraíso, sempre. Vai ter sempre a energia masculina e feminina. A gente não vai mais ter a questão do casamento, vamos dizer assim, né? Mas essa relação entre o feminino e o masculino sempre haverá. Eu entendi assim, porque anteriormente eu tinha aprendido que nós seríamos como os anjos, né? Não teríamos mais sexo, vamos dizer assim, no sentido de gênero, né? Não teríamos mais gênero. Mas depois o livro de Urântia fala que sim, nós continuaremos com o nosso gênero na sequência. A não ser que eu tenha entendido Obrigado. errado. Não, não entendeu, não. É importante a gente entender que a nossa vida, depois desta aqui, não será sexuada, da forma como nós somos aqui. O propósito dessa sexualidade aqui é justamente a reprodução material humana, né? Nós daqui para frente, nas outras vidas que vamos viver aí adiante de nós, não teremos que reproduzir mais nenhum ser, até onde a gente sabe. Então, não tem essa necessidade do aparelho sexual. Mas a energia feminina e masculina, ela persiste ou perdura até chegarmos ao paraíso e além. Isso, pelo menos, é o que os reveladores nos falam. Eles citam, inclusive, o caso de um casal que alcançaram o corpo de finalidade e que continuam se encontrando, se vendo de vez em quando, às vezes trabalhando juntos e mantendo essa relação amorosa de carinho entre os dois, né? Então, é uma coisa até bonita de se ver e de se imaginar. De fato, é, quando nós estabelecemos que esse amor de pai, que frequentemente está sendo mencionado, na verdade, nós estamos, como o próprio Caio já falou aqui, nós estamos nos referindo ao sentido de paternidade. Paternidade envolve tanto o pai como a mãe. Então, essa relação de pai e mãe com os filhos, ela é equivalente, ela não é diferente. E acho que o nosso Pai Celestial, que tem uma natureza trina, né, diferente da nossa, ele consegue representar tanto a natureza masculina como a feminina, se é que nós podemos dizer assim, tanto que eles falam que o Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade,
Nós temos o Pai universal e o Filho eterno seria a Mãe universal, né? No nosso Micael, os filhos Micaéis, eles sempre puxam, eles são filhos, são uma progenie do Pai e do Filho eterno, e eles sempre puxam, cada um deles, mais para um ou mais para o outro. Os reveladores nos dizem que o nosso Micael, nosso Jesus, né, Micael, lembra mais o filho, se parece mais, parece ter uma afinidade maior com o filho. Nesse caso, a afinidade seria semelhante à afinidade da mãe, né? Então, são ideias que nós construímos na nossa mente e que, na verdade, uma vez que saímos aqui, desta vida material, eu acho que a gente não vai ter tanto esse apego a essa ideia de pai e mãe, e de homem e mulher. É uma pena que a Igreja Católica tenha desenvolvido tantos santos e tenha desenvolvido um apego tão grande a tantas pessoas, inclusive a Virgem Maria, na opinião deles, e até se esquecendo do próprio Jesus, né, que é quem deveria, de fato, receber todo esse culto que nós prestamos aos santos e a Maria, deveria ser dirigido diretamente a Jesus. Mas não importa, esse é só um sentimento.